Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez pela internet para trazermos uma mensagem aos irmãos, uma reflexão bíblica nessa terça-feira. Nós ainda não podemos fazer os nossos cultos normais, de adoração, de louvor a Deus e culto de oração que nós temos feito nas terças-feiras, mas estamos aqui por esse meio, meus irmãos. E eu gostaria de meditar então um pouco com vocês na Sagrada Escritura, como eu tenho feito nesse período de semanas, nas terças-feiras, e hoje mais uma vez queremos fazer assim, e também exortar os irmãos como nós não podemos orar na igreja, mas que vocês estejam orando, clamando com suas famílias, nos cultos domésticos, suplicando a Deus a misericórdia, a bênção. Vamos todos orar e clamar ao Senhor nosso Deus. Eu convido você nesse momento a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler a partir do verso 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 21. Filipenses, capítulo 1, verso 21. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Agora eu queria que nós lêssemos também, na mesma carta, agora lá no capítulo 3, meus irmãos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a Sagrada Escritura: finalmente, irmãos, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor, Ele nos abençoe nesta terça-feira. Ó Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus,
mais uma vez, Senhor, por este meio, não podendo ainda nos reunir, mas queremos cultuar, adorar o Teu nome, meditar na Tua Palavra. Nos perdoe os pecados, Senhor, e nos dê agora a bênção da Tua Palavra, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, meditar na verdade das Escrituras, sermos consolados, sermos dirigidos, sermos abençoados, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para o nosso bem. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de meditar um pouco com vocês nesta terça-feira sobre um aspecto, irmãos, de que nós temos experimentado nestes dias de pandemia, que é a realidade da morte, a realidade da nossa mortalidade. Há uma coisa que fica bem evidente na vida de todos nós nesses dias, é que nós somos mortais, né? Isso aí é o que a pandemia está mostrando para toda a humanidade, na verdade, é o óbvio, né? É como uma demonstração de que nós somos frágeis, de que nós somos mortais, de que nós podemos, de fato, morrer por um pequeno vírus, alguma coisa que nós nem enxergamos, mas que pode nos matar, mas que pode acabar com a nossa vida. E, de fato, a grande questão da pandemia é que exatamente essa ameaça às nossas vidas, essa causa terrível de morte. Já morreram milhares de pessoas pelo mundo. Então, a pandemia ela está mostrando aos homens a realidade da sua mortalidade, da sua fragilidade, de que nós não somos eternos e de que um dia todos nós vamos morrer e que podemos morrer numa pandemia, podemos morrer por uma doença como essa que está aí se espalhando pelo mundo. Ao mesmo tempo, meus irmãos, também nós temos visto que a pandemia ela está atacando não somente as nossas vidas, no sentido mais direto, no sentido físico, portanto, mostrando a nossa mortalidade, mas também atacando a nossa economia, atacando os nossos bens, né? Então, é bem evidente, pelo que temos observado pelo mundo, né, através dos noticiários e através também da internet, e o que temos observado já aqui mesmo no nosso Brasil, aqui mesmo já na nossa cidade, na nossa região, na região metropolitana, nós temos observado que esta doença ela está também interferindo nas questões econômicas, tendo que fechar lojas, repartições, cancelamento de eventos e assim por diante, e o que está trazendo aí uma crise já, com certeza uma crise econômica, preocupações com a economia, que pode gerar desemprego, pobreza, fome, perda de bens, perda de propriedades e assim por diante. Então, isso mostra também, irmãos, além da fragilidade das nossas vidas, isso mostra também, já no aspecto mais direto, mostra também a fragilidade dos nossos bens. Como outros estudos já, mais especialmente num certo estudo desta série que nós temos feito, eu procurei mostrar que isso também tem a ver com as nossas vidas, né? No sentido de que a questão econômica também tem a ver com a vida, né? Então, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter o seu sustento. Então, é também relacionado à vida, mas ainda que de uma maneira indireta, e não direta, como é a questão do vírus ali no organismo da pessoa. Mas isso também mostra, como eu estou procurando dizer, que os nossos bens são frágeis, os nossos bens não têm estabilidade, não têm firmeza, mas podem desaparecer de uma hora para outra. A nossa vida pode desaparecer, nossas riquezas podem desaparecer, os nossos bens podem desaparecer, e é isso que o vírus, e é isso que a pandemia está mostrando pelo mundo, essa realidade. Isso, meus irmãos, isso se choca com o pensamento, na verdade, do homem natural, do homem pecador, do homem que ele não tem aquela consciência de Deus, a consciência da realidade das coisas. O homem pecador, ele é aquele homem que, devido exatamente ao pecado, né, o homem na queda, ele não consegue enxergar a realidade, ele não tem uma cosmovisão, ele não tem uma visão do mundo em redor de si que seja correta. Ele não consegue
perceber isso. Então as pessoas normalmente no seu pecado elas vão negar o óbvio, ou seja, elas vão negar que um dia elas vão morrer. Elas vivem de uma tal maneira como se elas não fossem morrer. Elas negam também o óbvio de que as suas riquezas, de que os seus bens, de que suas propriedades, seus empregos, as coisas que eles têm não são eternos, né? E que eles podem de fato perder essas coisas de uma hora para outra, seja na própria morte, seja por uma crise econômica, seja por uma dificuldade como essa que nós estamos passando. Então os bens também são tratados como algo que não se desfaz, mas na verdade se desfaz, na verdade não são permanentes, não são eternos, não são estáveis, mas são frágeis como a nossa própria vida, meus irmãos. E essa pandemia está mostrando isso. O que eu quero dizer para vocês é que existe uma concepção do homem no pecado que ele não consegue enxergar o óbvio da fragilidade da sua vida e da fragilidade dos seus bens. E essa pandemia, nós podemos ter absoluta certeza que ela também, Deus também permite essas coisas para lembrar os homens da fragilidade da sua vida, para lembrar os homens da fragilidade dos seus bens. Porque na verdade desde a queda, o que os homens fizeram? Os homens voltaram as suas costas para Deus, voltaram-se completamente as costas para Deus, no sentido de que como eles tratam Deus como inexistente, eles tratam Deus como se Deus não existisse, como se Deus não fosse Deus, Criador, mantenedor deles e o único Redentor, o único Salvador deles. Não, eles não tratam, eles não veem Deus assim. De uma maneira louca, de uma maneira cega, eles veem Deus exatamente como inexistente. Eles costumam fazer isso, meus irmãos, as Escrituras vão mostrar, eles costumam fazer isso, por exemplo, por um ateísmo prático, não é? Por aquela atitude, nós vemos, por exemplo, já citei algumas vezes aqui, nos nossos estudos na congregação, eles vão tratar eles vão ver Deus, eles vão exercer esse ateísmo prático. Por exemplo, nós observamos claramente na família de Caim, em que lá eles tinham músicos, tinham fazendeiro, tinham artífice, eles tinham várias profissões, eles construíram, Caim construiu uma cidade, a família dele seguiu o princípio de Caim, ele construiu um mundinho dele, ilusório, onde Deus não era citado, onde Deus não tinha ali nenhuma adoração, mas eles viviam como se Deus não existisse. Então isso é um ateísmo prático, isso é um ateísmo em que as pessoas, por mais que elas possam até falar de Deus, por mais que elas possam ter alguma concepção de Deus, algum entendimento de Deus, mas é um Deus de acordo com a mente delas, que no final das contas não interfere, não existe para elas abominam ao Deus da Bíblia, o Deus que é o Senhor, o Deus que é o juiz, o Deus que tem os seus mandamentos, o Deus que deve ser adorado, o Deus que deve ser buscado e realmente posto no centro da vida das pessoas. Não. Então o que vai acontecer, meus irmãos, é que as pessoas vão colocar a si mesmas, as suas vontades, a sua vida nesse mundo como centro, vão ficar ali, centralizar-se, não é? E exercer as suas vontades, sereis como Deus, a grande tentação de Satanás, da serpente no princípio, e eles vão também adorar os seus bens, eles vão adorar os seus carros, os seus empregos, ou as suas casas, ou as suas famílias, os seus filhos, enfim, as suas coisas, os seus prazeres. Eles vão adorar a criatura, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, em vez de adorar o Criador, que é digno de toda adoração. E isso é exatamente a loucura, irmãos, do pecado e a ilusão do pecado. Mas um dia eles têm que encarar a realidade. Um dia eles têm que encarar a grande verdade de que eles não são deuses, de que a vida deles é frágil, de que eles são frágeis, eles não podem salvar a si mesmos. Eles têm que encarar a realidade também que os seus bens não são eternos, não são deuses também, e que eles vão ter que um dia perdê-los. Eles vão ter que encarar a realidade de que há um Deus a quem eles têm que prestar contas. Um Deus que está irado com a humanidade, um Deus a quem eles precisarão prestar contas. E tudo isso essa pandemia está mostrando, meus irmãos, está mostrando a realidade de que nós não somos deuses, a realidade de que as nossas vidas são passageiras, a realidade também de que os nossos bens, eles são passageiros e que nós vamos morrer, a realidade de que nós vamos
prestar contas dos nossos atos a Deus. Há um Deus que está irado com a humanidade. Essa pandemia é uma manifestação da ira de Deus. Todas as crises econômicas que estão aí vindo, já estão acontecendo como resultado dessa pandemia, são também, né, manifestações da ira divina, e nós temos que encarar essa realidade. Os homens, de repente, eles se veem diante do fato de que eles são mortais, de que os seus negócios, eles podem perder tudo de repente, ou seus bens, ricos ou pobres, podem sofrer, podem perder as coisas que têm, né? Podem perder as suas vidas, e que o que será da eternidade? O que eu tenho para o outro lado? O que eu tenho para o posterior aqui, o pós-morte, né? A outra vida, o que eu tenho? A grande maioria, então, da humanidade, e a humanidade no seu sentido caído, ela não tem esperança. Ela percebe, Paulo vai mostrar isso, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, capítulo 2 mesmo, que há um Deus. A própria consciência as acusa dos seus pecados, das suas falhas, que elas vão ter que prestar contas. Elas afogam isso a vida inteira, matam a consciência, mas a realidade é que elas terão que prestar contas, é que elas morrerão, é que elas terão que prestar conta dos seus atos, da sua vida a Deus. Isso é uma realidade, meus irmãos. Quando os homens começam a constatar isso, quando os homens começam a perceber, a encarar a realidade, o que a Escritura vai mostrar também é que haverá desespero. A palavra de Deus, ela vai mostrar claramente que diante da morte, diante da realidade da morte, diante da realidade da perda dos bens, diante da realidade do pensamento do juízo de Deus, ou de ter que encarar efetivamente o juízo de Deus, há desespero, não há esperança. Se os homens têm uma esperança falsa, religiões falsas que são criadas, dando-lhes esperança a respeito da morte, do pós-morte e assim por diante, essas coisas vão decepcionar. Haverá desespero mais cedo ou mais tarde. Se eles confiam nos seus bens, eles vão perder os seus bens, e isso os trará desespero. De repente eles vão descobrir, como nós temos observado aí, irmãos, nessa pandemia, que homens pobres ou ricos, o vírus não respeita e todos podem morrer. A realidade de que não importa quantos bens eu tenho, eu posso aí, isso tudo vai perder, isso traz desespero. Eu posso perder essas coisas a qualquer momento, isso traz desespero. O fato de que os homens, eles terão que se apresentar a Deus, eles terão que prestar conta dos seus atos a Deus. O que eles têm? O que eles são? Pecadores. A Bíblia mostra que os ímpios serão condenados. A Bíblia mostra que o homem por si mesmo, ele não tem absolutamente aonde se agarrar, ele não tem esperança, ele não tem de fato um fundamento e vamos dizer assim, a justiça em si mesmo para apresentar a Deus e para ser justificado diante de Deus, e então ter esperança de vida eterna e assim por diante. Não. Então o que a Bíblia mostra é que diante desses fatos há apenas desespero para o homem. É claro que isso é terrível, irmãos, mas é a realidade da humanidade caída, é a realidade de que, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas elas começam a experimentar quando as suas vidas são ameaçadas, quando os seus empregos ou seus bens são ameaçados, quando elas começam a considerar o que vem depois da morte, o que será de mim? Há um Deus a quem eu vou prestar contas? O que vai acontecer comigo? Há um céu, há um inferno, há uma justiça divina? O que acontece? Quando elas começam a encarar essas realidades, elas vão começar também a ter desespero, meus irmãos. Essa é a realidade do homem no pecado. Eu gostaria de, nesta mensagem, dizer a vocês que isso é uma verdade, porém também é verdade, irmãos, que aqueles que conhecem o Evangelho, que aqueles que conhecem Cristo, que aqueles que têm esperança de vida eterna, estes podem dizer como Paulo diz aqui, eles podem dizer, como no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, as pessoas que têm Cristo, as pessoas que são crentes em Cristo Jesus, as pessoas que abriram seu coração, claro, por uma obra da graça de Deus, Deus na verdade abriu seu coração, mas elas creram em Jesus, elas se arrependeram dos seus pecados, essas pessoas, de fato, elas não se desesperam nem diante da pandemia, ou não devem se desesperar. Aliás, eu quero falar aos meus queridos irmãos
da Congregação Batista Reformada, e é por isso que eu estou trazendo essa mensagem também, né? E a todos os amigos e a todos as pessoas, irmãos de outras igrejas e amigos que estejam nos ouvindo, eu quero dizer para você que se você é um crente em Cristo Jesus, se você é um cristão, se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, não precisa perder a esperança, não precisa ficar desesperado nessa situação, mas que você deve se tranquilizar em Deus e deve meditar agora nas grandes verdades da palavra de Deus, inclusive que Paulo aqui ele mostra para nós, irmãos. Eu gostaria de meditar um pouco com vocês aqui nessas verdades que são tranquilizadoras, que são pacificadoras e que, enfim, nos tiram dessa situação de desespero, mesmo diante da morte, mesmo diante da possibilidade de morrermos, mesmo diante da possibilidade de perdermos coisas por causa dessa pandemia, enfim. Nós não precisamos nos desesperar. E Paulo diz aqui claramente: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Senhor, para ele, era a razão da sua vida. Veja que ele diz aqui: para mim o viver é Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha passado pelo outro lado. Ele tinha passado por aquela situação exatamente do homem caído, onde ele não vivia para Deus, onde ele não vivia para Cristo. Na verdade, ele se achava um religioso, como ele mesmo nos diz, aqui no capítulo 3. Ele dizia, no versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Observem que ele também, ele vivia valorizando aquilo que na verdade é perda diante de Cristo. Ele vai dizer lá no seguinte versículo 8, ele diz assim: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como lixo, como estrume, como alguma coisa que não tem realmente valor, que não tem realmente nem nada que possa despertar o valor, que possa ser atribuído o valor e que possa vamos dizer assim, ser motivo de dedicação de toda a vida. Não, Paulo entendeu que não, mas ele vivia para essas escórias, ele vivia para esse lixo, ele vivia para esse tipo de vida, de valores e de coisas que ele considerava como realmente a sua vida, não é? O que era, irmão? No caso de Paulo era religião falsa. No caso de Paulo, no sentido de todos também, porque o homem é religioso, o homem vai adorar alguma coisa, mas especificamente em Paulo era religião. Ele era um fariseu, ele se considerava justo aos seus próprios olhos, ele achava então que ele na verdade era alguém que adorava a si mesmo, cheio de soberba, cheio de orgulho, e que na verdade servia a si mesmo, servia uma falsa religião, era um idólatra, se achando adorador de Deus, e não amava e não servia a Deus, perseguia a igreja, perseguia os cristãos, perseguia Cristo. Portanto, ele vivia contra Deus e vivia para coisas da carne, como ele diz aqui: ainda que eu podia confiar na carne. Carne é a natureza pecaminosa, carne é essa natureza nossa que se opõe a Deus e que coloca no lugar de Deus o próprio homem, as coisas e a vida e o ego e o aplauso humano. Isso também fazia parte ali da religião de Paulo. Enfim, uma vida para esse mundo e para as coisas deste mundo. Mas de repente, irmãos, Paulo, ele descobriu que nada disso tinha valor, porque Cristo Jesus era o Messias, Cristo Jesus era Deus encarnado, Cristo Jesus era aquele único em quem ele podia encontrar justiça de Deus, em que ele podia ser justificado dos seus pecados, em que ele podia ali encontrar esperança de vida eterna. Cristo Jesus é Deus, e o que ele está dizendo aqui na verdade é que ele passou, depois que ele creu em Cristo, que ele creu em Cristo como Messias, como Salvador, como aquele que justifica do pecado, quando ele diz assim, e seja achado nele, versículo 9, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando ele entendeu tudo isso, meus irmãos, quando ele compreendeu todas essas coisas,
ele compreendeu que Cristo era realmente o valor, Deus, a quem ele tinha que dedicar a sua vida. Que ele estava perdendo a sua vida. Que ele estava perdendo a sua vida porque ele estava dedicando a sua vida à escória, ele estava dedicando a sua vida ao lixo, ao estrumo, ele estava dedicando a sua vida a algo absolutamente sem valor. Então, meus irmãos, ele agora entende que Cristo Jesus é valioso. Por isso ele diz, a partir daquele momento então, para mim o morrer é Cristo e o viver, falei ao contrário, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida de Paulo agora passou a ser dedicada a Cristo, a adorar a Cristo, a servir a Cristo, a amar a Cristo, a proclamar a Cristo. Ele estava ali dedicado a Cristo. Com isso estava dedicado a Deus. Com isso ele saiu daquela situação, meus irmãos, do homem caído, de adorar a si mesmo, de viver em si mesmado, de adorar os bens, de adorar os aplausos humanos, as coisas dessa vida, e agora ele passou a adorar a Deus. E aí, irmão, ele pode dizer como Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. De fato, posso perder tudo, mas não tenho falta de nada, de fato, porque eu tenho Deus. E a grande questão é essa, amigos, que o pecado nos cegou e fez com que de repente nós nos concentrássemos nas coisas, em nós mesmos e nas coisas, e esquecêssemos de Deus. E aí, isso significa que nós estamos nos concentrando na escória, nós estamos nos concentrando no lixo, nós estamos nos concentrando em algo que não tem valor, em algo em que um vírus e uma pandemia ameaça. Um vírus ameaça a nossa vida, nós somos mortais. Ameaça os nossos bens, nós podemos perder os nossos bens e mais, nos lança sobre a realidade de um juízo futuro e de uma incerteza quanto ao futuro. O que será de mim? Há um juízo e o homem, pela própria consciência que Deus colocou nele, sabe que é culpado, e a palavra de Deus e a lei de Deus proclama que ele é culpado. E Paulo, de repente, quando ele creu em Jesus, ele teve resolvido isso, ele percebeu que ele tinha agora Deus, que ele adorava a Deus, que ele não estava mais vivendo para si mesmo, mas como de fato ele estava vivendo na realidade, adorando a Deus, e ele vivia para Deus em Cristo, ele vivia para Cristo, que ele já estava justificado. Ele diz isso: eu estou justificado. Então essa é a grande questão, meus irmãos, em que ele agora dizia assim: eu vivo para Cristo, e para mim o morrer é lucro. Ou seja, eu não vou perder nada, eu não perco nada quando eu morro. Eu vou perder a minha vida, eu vou morrer fisicamente, sim. Eu vou perder tudo que eu tiver aqui em termos de bens? Sim, mas eu não vou perder de fato, porque eu tenho a Cristo. Porque para mim o viver é Cristo, para mim o morrer é lucro, porque quando eu morro eu estou com Cristo. Quando eu morro na esperança. Não perdi, não acabou, não é o fim, mas eu continuo sendo de Cristo, eu continuo sendo de Deus, eu continuo pertencendo a Deus em Cristo, e um dia eu vou ressuscitar, como ele vai dizer, a ressurreição virá. Você pega, por exemplo, aqui mesmo quando ele fala da ressurreição, e lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, quando ele fala daquele grande capítulo da ressurreição, ele diz claramente da esperança da vida eterna. Então, eu não preciso temer o juízo, haverá um juízo, mas eu já estou justificado em Cristo Jesus. Veja só que tudo isso aqui está implicado e está, na verdade, explícito quando ele diz que eu não busco justiça, lá no capítulo 3, minha, mas aqui está em Cristo Jesus. Então já estou justificado e eu vou ressuscitar. A morte não é o fim, eu vou voltar a viver. Esse corpo aqui pode ser atingido por um vírus, pode ser destruído, pode ser morto, sim, mas ele vai ressuscitar, porque Cristo, as primícias dos que dormem, ressuscitou. Então Paulo tinha essa esperança, meus irmãos queridos, e ele sabia, então, para mim eu viver é Cristo, eu vivo para Cristo, e eu morrer para mim é lucro, porque eu não vou perder nada, na verdade, eu não perco nada. O crente não perde nada, porque o crente, na verdade, ele não vive para o que é perecível. Essa é a grande questão, entenda bem, o crente não vive para o que é perecível, ele não vive para esse mundo vai passar. Lá no capítulo 11 de Hebreus, meus irmãos, eu gostaria também de citar aqui esse trecho. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para aqui Filipenses, mas em Hebreus, no capítulo 11,
entre tantos heróis da fé, não é, que o escritor aos Hebreus ele nos cita, ele fala dos patriarcas. Ele diz assim, versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, herdeiros com ele da mesma promessa, porque, observe bem, esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão esperava essa cidade futura, essa Jerusalém celestial, essa cidade futura onde Deus reina. Veja o contraste. Enquanto Caim, lá no capítulo 4, fez uma cidade onde Deus, e esse aqui é o grande contraste realmente nas escrituras, enquanto Caim fez uma cidade onde Deus não entrava, na mente cega e louca dele no pecado, onde Deus não entrava, que na verdade Deus estava sustentando ele o tempo todo, mas na mente dele, na loucura do pecado, Deus não entrava. Enquanto Caim vivia assim, enquanto você, se não tem Cristo, vive assim, você vive como se esse mundo não fosse passar, como se você fosse eterno, como se seus bens fossem eternos, você vive para o que é perecível. Mas Caim morreu, a cidade dele ficou aqui, os filhos de Caim morreram, as suas cidades ficaram aqui, nós vamos morrer e tudo que é daqui vai perecer. Mas Abraão vivia para uma cidade, e esse é o detalhe, cujo artífice, que tem fundamentos, ou seja, que é eterna, que é firme, que não será destruída, da qual o artífice construtor é Deus. Ele vivia em cabanas, ele vivia em construções frágeis, ele não construiu a sua vida aqui nesse mundo. Essa é a diferença entre um Paulo e um Caim, entre um Abraão e um Caim, entre um crente e um não crente, entre o incrédulo e o crente. O incrédulo, ele vive para essa cidade aqui, para a cidade dos homens, ele vive para essa vida, e um coronavírus ameaça e ele entra em desespero. Um incrédulo, ele vive para os bens, e um coronavírus vem e ameaça os bens dele, ele entra em desespero, ele vai perder tudo um dia. Mas um crente em Cristo Jesus vive para a cidade de Deus, vive para o reino futuro, vive para aquela cidade que não vai perecer, que ele já está justificado em Cristo, que ele tem esperança de vida eterna, e que, portanto, ele pode dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lá no capítulo versículo 13 aqui mesmo diz assim também: todos eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela onde haviam saído, teria a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A pátria de Deus, a cidade de Deus, é isso que para essa cidade que o cristão vive, e ele está peregrinando. A palavra-chave também aqui da vida do cristão é que ele não é um morador, é que ele não é alguém que finca os seus fundamentos nessa vida, mas ele é um peregrino, ou seja, ele tem um senso, ele tem uma percepção da realidade, de que ele está apenas passando pelo mundo, de que ele pode morrer, de que ele pode perder tudo, mas não importa, para ele viver é Cristo. O morrer é lucro, ele não perde nada, ele tem uma pátria. Os patriarcas, eles viviam para essa pátria celestial, para esse reino vindouro, e por isso eles não perdiam nada, eles não perderam nada. Deus continua sendo Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele é o Deus dos vivos, e nele, em Deus, em Cristo Jesus, esses que morreram nele estão vivos, como a palavra de Deus diz. Cristo diz: aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverão, ou seja, não perdem a vida, continuam vivos e vão ressuscitar quando Cristo Jesus voltar, e vão morar com ele para sempre. Irmãos, esse é o grande contraste entre o homem ímpio, incrédulo, e o crente. E eu quero incentivar vocês, meus irmãos, vocês que são crentes, vocês que amam Jesus, não perca a sua tranquilidade, a sua paz por causa do coronavírus. Sim, tome cautela, nós vamos orar. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não livra dessa doença, nós estamos orando por isso, nós devemos tomar cautela. É claro que os irmãos entendem o que eu estou falando, que não estou aqui falando de uma irresponsabilidade, que não tenho que me preocupar, me cuidar, nada disso. Nós temos que ter responsabilidade, cuidar de nossas vidas, cuidar dos nossos queridos, tomar precauções, orar a Deus, clamar por livramento. Mas, de fato, ainda que
morramos. Vamos morrer um dia mesmo, não é verdade? Nós não perdemos nada. Nós não estamos desesperados. Nós não estamos desesperados. Nós não devemos estar desesperados. Você, meu querido irmão, não fique desesperado, porque você tem um fundamento. Você está indo para a cidade celestial. Você, o cristão, ele diante do coronavírus, diante até da possibilidade da perda de bens, da crise econômica, do que possa acontecer conosco, e vamos orar também para que isso não ocorra, mas pode acontecer conosco. Diante de qualquer uma dessas dificuldades, nós sabemos que na verdade nós não perdemos nada, porque os nossos deuses, e essas coisas não são deuses para nós servimos ao Senhor nosso Deus. E por último, eu queria tratar ainda de um outro aspecto, meus irmãos, em que Paulo vai mostrar claramente também, e que aqui também em Hebreus isso vai mostrar, mas voltando para Colossenses, aliás, para Filipenses, no capítulo 1, Paulo diz que está como que sem saber o que escolher, né? Ele diz no versículo 22, capítulo 1, verso 21, melhor dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir estar com Cristo, porque isto é ainda melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, tendo essa confiança, sei que ficarei, permanecerei com todos vós, para proveito e gozo da fé. É interessante que aqui nos mostra, irmãos, que o que movia Paulo era exatamente essa esperança eterna. Ele diz assim, estar com Cristo, versículo 23, é ainda muito melhor. Ele diz assim, o crente, aquele que morre, ele não perde nada, ele está numa situação muito melhor, ele está com Cristo, ele está agora só esperando a ressurreição do corpo, mas ele está com Cristo. Quando ele morre aqui, os crentes, meus irmãos, que estão, e crentes estão morrendo também no coronavírus, os crentes que estão morrendo nessa pandemia, que morreram em pandemias, e que vão morrer, quando eles morrem, eles estão com Cristo. E Paulo diz que é muito melhor, que é ainda muito melhor do que essa vida, né? Ele diz então, porém, que ele julga necessário ainda ficar na carne para o proveito da fé, do gozo da fé, para proveito vosso e gozo da fé. Ele diz que ele vai continuar para trabalhar pela edificação, pelo gozo desses irmãos, como ele diz no versículo 26, para que a vossa glória cresça por mim, Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Ele trabalha para que esses irmãos cresçam nessa fé, cresçam nessa esperança de vida eterna, cresçam no amor a Deus, cresçam na adoração, cresçam na piedade, cresçam na santificação. Isso significa, esse é o ponto que eu quero destacar aqui, a esperança de vida eterna motivava Paulo a trabalhar e a viver essa vida com ânimo, com esperança, com alegria, com ativamente, mas não é um ativismo, mas uma atividade santa, orientada pela palavra, pela realidade, pela sabedoria de Deus. Ou seja, a esperança, o viver é Cristo, o morrer é lucro, o ser peregrino é exatamente dar sentido para a vida. Eu sou um peregrino, portanto eu sou aquele que você, um pai peregrino, o melhor pai. Vou ensinar o meu filho o evangelho, uma mãe melhor, as mães vão ensinar os seus filhos o evangelho, um filho melhor. Eu vou amar meu pai, vou orar por ele, vou obedecê-lo, porque eu quero também levar o evangelho a ele, eu quero glorificar a Deus. A esperança da vida eterna vai me levar a ser um bom patrão, um bom empregado. A esperança da vida eterna vai me fazer enfrentar as situações de crise, de epidemias, de pandemias, de sofrimento, de dores, com amor, com fé, com esperança, com sabedoria, com altruísmo, com misericórdia, com serenidade, com tranquilidade, com paz, com piedade, para a glória de Deus. O crente, porque ele espera, ele vive bem. Ele vive bem e ele morre bem. Viver é Cristo, morrer é lucro. O crente, porque ele espera estar com Cristo e morrer para ele é lucro, e ele espera a ressurreição, ele vive bem. Vocês estão entendendo?
ele ama o próximo, ele serve o próximo, ele é o melhor patrão, empregado, ele vai agora consolar as pessoas, vai levar misericórdia, vai levar a palavra, vai levar consolação, vai ajudar aqueles que perderem, por exemplo, seus empregos e precisarem de ajuda, e ele tendo condições, ele vai ajudar. Ele vai fazer tudo isso, porque exatamente ele tem esperança. Então veja que a esperança, ela ilumina e ela dá sentido a toda a nossa vida nesse mundo, meus irmãos. É isso que acontece. E é assim que Paulo nos mostra, e como isso é maravilhoso. Eu queria encerrar, portanto, com algumas aplicações. Primeiro, meu querido irmão, eu queria que você pensasse na sua vida. Você é um crente em Cristo Jesus? A primeira coisa é essa. Você é um crente? Você já confiou em Jesus como seu Salvador? Já se arrependeu dos seus pecados? Se isso ainda não é uma realidade na sua vida, se você, como Caim, como os homens ímpios, você vive como se você fosse eterno, vive para os seus desejos e despreza Deus, vive para os seus bens, para as coisas que você tem, de repente esse coronavírus está mostrando para você como tudo isso é frágil, como você é frágil, como os seus bens são frágeis e podem passar imediatamente. Não é para você considerar que isso não é uma vida correta, não é para você considerar, como Paulo diz, que você está vivendo para a escória, para o lixo, para algo sem valor, para algo que na verdade é desprezível. Você não deveria buscar uma vida melhor? Meu amigo, o Evangelho diz para você, você está vivendo desprezando a Deus e vivendo para ídolos mudos, que não servem de nada, passageiros, servindo a si mesmo, servindo as coisas. Tudo isso vai passar, meu amigo. O meu conselho a você é: busque essa pandemia e essa crise está apontando para você, está dizendo para você, busque a Deus, mas não de qualquer forma, mas em Cristo, no Evangelho, nas Escrituras, nas pregações fiéis, na verdadeira igreja de Deus que prega Cristo, na palavra dele. Busque a Cristo, busque conhecer a Cristo, clame a Deus e peça para Ele se revelar a você. Não fique como você está. Essa pandemia de repente fez você começar a acordar e pensar assim: eu posso morrer a qualquer momento. E você pode mesmo, amigo. Eu posso perder meus bens a qualquer momento. E você pode mesmo, amigo. Mas busque a Deus, porque você foi criado para adorar a Deus. E Deus é o único Deus. O teu ídolo aí é falso, é ídolo. Busque o verdadeiro Deus, busque o Evangelho de Cristo Jesus. Procure ouvir os ministros fiéis da palavra, não os falsos profetas, mas os ministros fiéis da palavra. Não aqueles que dizem que você vai ficar rico, dizem que Deus vai fazer tudo o que você quer. Não, eles são falsos profetas, mas aqueles que falam do pecado, que falam de Cristo, que falam da necessidade do teu arrependimento, da tua fé em Jesus, e leia a sua Bíblia, clamando, orando, peça que Deus se revele a você. Faça isso. Agora, meus queridos irmãos, eu quero dizer a vocês, amados, vocês estão seguros. Vocês só vão morrer. E Paulo subentende isso aqui também do que Paulo diz. Ele diz assim: eu ainda tenho que ficar. Vocês só vão morrer quando Deus disser assim: acabou. Como Jesus vai dizer, né? Nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Você só vai morrer quando chegar a sua noite. Você só vai morrer enquanto acabar o seu trabalho aqui nesse mundo. Você tem uma missão aqui nesse mundo: levar a Cristo, proclamar Cristo, glorificar a Deus, cuidar de sua família, amar o próximo, levar o Evangelho, expressar a glória de Deus no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, enfim. Enquanto não se encerrar, não se preocupe, não fique angustiado. Deus tem os seus cabelos todos contados, os fios de cabelo da sua cabeça. Deus cuida dos pardais, como Jesus vai dizer. Deus vai cuidar de você. Não fique preocupado. Não fique preocupado com essa doença. Não entre em pânico, meu irmão. Descanse no Senhor. Deus está cuidando de tudo. Tá bom? Olha, faça uma coisa. Tome cautela, tome cuidados, como nós já temos dito. Sim, porque isso é sabedoria também. E a obediência a Deus, e amar a Deus, e amar o próximo. Mas não tema pela sua vida. Outra coisa. Você
não pode confessar então com Paulo? Se você é um cristão, você pode confessar? Para você viver Cristo e morrer é lucro? Então não tema a morte. A morte é uma realidade, mas a morte não é para ser temida pelo cristão, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque Paulo diz, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Se por acaso oramos que não, pedimos que Deus nos guarde, mas se isso acontecer, cristãos vão morrer. Se por acaso um dos cristãos morrer, crentes em Cristo Jesus, é lucro. É lucro, amigos, é lucro, meus irmãos. Então nós não devemos estar desesperados como os incrédulos, porque nós sabemos que se algo acontecer conosco, para nós viver Cristo e morrer é lucro, nós estaremos com Ele. Outro detalhe, meus irmãos, de grande importância é que nós devemos, como Paulo diz aqui, viver à luz dessa esperança. E essa esperança, como eu disse, deve motivar. E essa é a terceira aplicação que eu quero fazer a você e dirigindo-me mais uma vez aos cristãos, que os cristãos devem viver à luz dessa esperança, à luz dessa glória vindoura, desse reino vindouro, quando nós vamos estar com Ele. Isso deve nos motivar a viver para a glória de Deus. Nesse momento de pandemia, em que a pandemia está dizendo que nós somos mortais, que a pandemia está dizendo que nossos bens são passageiros e que também está dizendo que, de fato, a Bíblia vai mostrar, e tudo isso que Deus está mostrando com a providência e com as Escrituras, que só Ele é o fundamento, que só a cidade celestial é o fundamento, que nós devemos buscá-la, nós devemos viver assim, nessa esperança. Oh, meu irmão, alegre-se com a sua esperança, alegre-se e viva em alegria, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio às dores. Isso não pode, não deve, não abalará a nossa alegria. Portanto, console-se. Você é um peregrino, você está indo em direção à cidade celestial, que tem fundamento. Aqui nós fazemos barraquinhas, aqui nós fazemos casinhas frágeis, mas lá está a nossa casa, para lá é que estamos indo, e é assim que nós devemos viver, nessa esperança, nessa alegria, mesmo em meio a essa pandemia. Não estamos desesperados, nem devemos nos desesperar. E em quarto lugar, meus irmãos, dentro ainda desse aspecto de que essa glória vindoura vai iluminar a nossa vida aqui, vivamos para a glória de Deus, amando o próximo. E vamos para a glória de Deus, cultuando ao Senhor, amando ao Senhor, honrando a Ele, como Paulo vivia. Para mim, viver é Cristo, ou seja, eu amo ao Senhor, eu vivo para o Senhor, eu vou viver para a honra e glória do Seu nome, glorificando a Ele na minha vida, temendo a Ele, guardando os Seus mandamentos, não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo, porque eu já o amo, tendo certeza da justificação, vivendo nessa alegria, nesse amor, nessa paz e servindo o próximo. É impressionante como Paulo diz que ele preferia já estar com Cristo, mas ele julgava necessário, por amor de vós, ficar na carne. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos amados, nós temos que viver para servir o próximo, para amar as pessoas, para exortá-las ao arrependimento, para pregar a elas o Evangelho. Esse é o momento que a igreja deve se levantar. Um conselho a todos vocês também, para amar o próximo, para consolar o aflito, para levar a eles a esperança de Jesus, para dizer a eles, amigo, há esperança em Jesus. Falar da esperança que nós conhecemos, da verdadeira esperança, do verdadeiro fundamento. Levar a eles o Evangelho. Ajudar aqueles que estão necessitando de questões materiais, que estão passando necessidade. Estender as mãos, tirar do que é nosso, e possivelmente não é muito, mas é algo, temos mais que eles, ajudá-los. Amar nossos irmãos em primeiro lugar, mas também as outras pessoas, e animá-las e cooperá-las, tirar o pânico delas, né? Levar a alegria, a esperança, a paz aos que estiverem desesperados, porque nós estamos aí vendo um clima de pânico, e a igreja é para levar a paz, a alegria, contribuir com amor entre os homens, sendo manso, não sendo briguento nessa hora, né? Não sendo briguento. Há um versículo também que a Escritura ela vai mostrar para nós aqui em Hebreus, meus irmãos, capítulo 11, Hebreus capítulo 12,
versículo 14, em que o escritor aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos. Devemos ser pacificadores, não devemos ser pessoas que levam guerra. Isso não quer dizer que nós não vamos defender a verdade. Nós vamos defender a verdade, mas vamos defender a verdade com amor, vamos defender a verdade com mansidão, vamos defender a verdade corajosamente, enfrentando a mentira, mas com amor, com mansidão. Então, essa hora em que nós percebemos também no nosso país um clima muito de guerra, de ataques, a igreja deve se levantar e agir amavelmente, dizer a verdade, proclamar a verdade, mas fazer isso com amor, fazer isso com expressando o amor de Deus, a graça de Deus, procurando seguir a paz com todos, procurando ser pacífico. A paz de Deus, nós temos a paz com Deus, que nós temos, nos leva a ter a paz de Deus, espalhar essa paz com os homens, sem ira humana, que não produz a justiça divina, sem palavras ofensivas, sem arrogâncias, sem ataques. Os ímpios que fazem isso, nós não. Nós devemos ser pessoas que, mesmo dizendo a verdade, e de fato devemos dizer a verdade, devemos fazê-lo neste espírito, irmãos, do Evangelho, do reino futuro. Assim, meus irmãos, eu gostaria de sugerir que nós devamos viver neste momento de crise, em esperança, em paz, trabalhando, ativos, né? Não com ativismo, um aspecto também importante, sendo melhor pai, melhor mãe, melhor trabalhador, e levando a esperança ao próximo, proclamando o Evangelho, levando a esperança ao próximo, mostrando para as pessoas que, de fato, como para Paulo, também para nós viver Cristo e morrer é lucro, porque nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança está em Deus. E nossa cidade não é aqui, mas nossa cidade é a cidade que o fundamento é Deus, Ele que fez essa cidade, e nós esperamos por ela. Coronavírus, pandemia não podem tirar isso de nós, porque isso é a esperança em Deus, Deus verdadeiro, o Deus que nem a morte nos afasta dele. Amém, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe nesse momento. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos meditar um pouco na Tua bendita palavra. E a nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos fortaleça nessas verdades bíblicas, guarde o nosso coração em sabedoria e paz, e nos use, nos faça olhar para o futuro com esperança, mesmo diante dessa crise presente, das ameaças presentes. E nos use, Senhor Deus Todo-Poderoso, para levar essa esperança, essa verdade, esse Evangelho aos outros, em amor, pacificamente, em honra e glória ao Teu nome. Em Jesus nós oramos e nós agradecemos. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado e a Tua igreja seja grandemente edificada e fortalecida nesses dias difíceis. Nós oramos assim em Jesus e nós agradecemos. Glória ao Teu nome, Senhor. E abençoa muito a amada Congregação Batista Reformada em Belém. Abençoa cada irmão, consola, e todos os outros amigos também que estão assistindo esse estudo. Consola, guarda, guia, protege. E lembra, Senhor, do nosso país. Livra-nos de uma calamidade. Guarda a nossa nação. Abençoa as outras nações. Contém esse vírus, meu Senhor. Derrama a Tua misericórdia. Que o Evangelho se espalhe nesses dias tão difíceis. Muitos sejam salvos em Cristo Jesus e o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja beneficiada, fortalecida, abençoada, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Com perdão dos nossos pecados, Senhor. Nos perdoa as nossas faltas, os nossos desânimos, em Cristo Jesus, e nos consola, nos anima, e nos alegra, e nos enche de sabedoria. Em Cristo nós oramos, e nós agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Na quinta-feira nós vamos colocar mais uma meditação, mais uma reflexão nas Sagradas Escrituras. E vamos prosseguir assim. O Senhor é conosco, sempre lembrando, conte com apoio pastoral e vamos orar uns pelos outros e vamos apoiar uns aos outros nesse período difícil que nós estamos passando, mas esperançosamente, pacificamente,
para a glória de Deus, porque Ele está conosco, o Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos os nossos irmãos amados, hoje e para sempre. Amém e amém. Uma boa noite, meus irmãos. Deus abençoe vocês e vamos orar juntos com as nossas famílias em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até.